Oi, gente, vamos para o capítulo 4 agora. A gente viu nos capítulos anteriores que duas eram as principais razões, né, para que tivesse qualquer tipo de variação no patrimônio líquido. Uma delas era investimento inicial, quer dizer, quando as pessoas se juntavam para formar uma organização, uma empresa, eles colocavam dinheiro lá. A gente até viu, né, que essa ideia de capital tinha até umas subdivisões. A gente podia ter capital nominal, que era aquele que representava o investimento inicial feito pelos proprietários, capital próprio, que era justamente esse capital inicial, né, o nominal, mais as variações de lucros e prejuízos posteriores. Aí tinha capital de terceiros, que era o passivo, capital total à disposição da empresa, lembra disso? Aí, além de tudo, a gente viu dois outros conceitos ligados a capital, né? A gente vem trabalhando com isso, a ideia de capital subscrito e capital integralizado, né? A gente vai ver um pouquinho mais disso, a ideia de capital a integralizar e tudo mais. Muito bem. A questão é a seguinte: bom, a parte do capital é meio que fácil de entender. Você monta uma empresa, coloca lá um dinheiro, tá lá, o capital está formado e beleza. Isso está no patrimônio líquido e seguimos a vida. Se os sócios quiserem fazer um aporte maior, vão lá e fazem, muda o capital e tudo mais. Agora, a segunda parte é justamente essa que diferencia o capital nominal do capital próprio, né? Não é só o que os sócios colocam lá, é o que os sócios colocam lá, mais toda a sequência de lucros e prejuízos acumulados durante um determinado período. Então, se a gente monta a empresa no dia 1º de janeiro, lá no dia 31 de dezembro, a gente tem que apurar de novo para ver qual foi o lucro ou prejuízo que a gente teve nesse período. Eu falei um ano, né? Mas não precisava ser um ano, a gente podia fazer isso mensalmente para ver qual é o lucro ou prejuízo que teve no período. E aí, se teve lucro, a gente soma isso no nosso patrimônio líquido, se teve prejuízo, a gente tira isso do patrimônio líquido. Acontece que para a gente fazer, né, esse tipo de avaliação do se teve lucro ou prejuízo, a gente tem que fazer justamente o cálculo das receitas e das despesas. Né? A gente tem que ver quanto a gente ganhou e quanto a gente gastou. O problema aí é que receita e despesa não são exatamente aquilo que a gente tem, né, na cabeça antes de entrar no curso de contabilidade. Eu já vou adiantar algumas coisas para você. Pensa o seguinte: suponha que a gente está lá no dia, sei lá, no mês de dezembro e você é dono de uma loja. E aí você começa a vender bastante em dezembro porque tem Natal e tudo mais. Só que você vende no cartão, as pessoas pagam o cartão e só vai receber dinheiro mesmo em janeiro. Você vai registrar a receita dessas vendas em dezembro ou vai registrar em janeiro? Em contabilidade, a gente vai registrar em dezembro. A gente vai registrar no mês em que a venda foi efetuada, em que o bem foi passado para o seu cliente. Mesma coisa para despesa. Então você contratou alguém para te ajudar em dezembro, porque você tem muita demanda aí. Só que só vai pagar a pessoa em janeiro. A despesa com salário vai ser registrada em dezembro ou em janeiro? Em dezembro. A gente registra a receita e a despesa por algo que se chama regime de competência, não pelo regime de caixa. Tem razões para isso. A gente vai ver isso nesse capítulo. Então vamos começar dando conceito, formalizando o conceito de receita. Receita também, assim, a gente meio que acha que sabe o que está falando, né? Nem tudo que entra no nosso caixa é receita. Acabei de falar para vocês, né, que a gente está no regime de competência. Para ser receita, a gente tem que ter uma entrada de algum elemento para o ativo, não precisa ser dinheiro, beleza? Se alguém compra e me dá uma nota promissória, por exemplo, é uma entrada para um ativo, ele comprou um bem meu, me deu uma promessa de pagamento, aumentou meu ativo, é receita. Então, ó, pode ser sob a forma de dinheiro ou direitos a receber. Ou seja, o cara está pagando com dinheiro ou com promessa, tanto faz. Aumentou meu ativo, sob a forma de dinheiro ou direitos a receber, eu tenho uma receita. Da mesma forma que a receita não é, assim, às vezes, não tão trivial, né? O conceito, a formalização, a despesa também não é uma coisa assim, às vezes, tão trivial. É o consumo de um bem ou serviço que, direto ou indiretamente, ajuda a produzir uma receita. Como que você faz uma despesa, né? Diminuindo um ativo ou aumentando um passivo. Você configura uma despesa assim. Eu não falei, mas a receita, não está no slide isso, mas muitas vezes você tem receita diminuindo um passivo também. Depois que a gente apura as receitas e as despesas, a gente consegue calcular o resultado. Resultado é o seguinte, né? Eu apuro lá minha receita, tiro ela da despesa. Se a receita é maior que a despesa, eu tenho lucro. O lucro aumenta o patrimônio líquido. Se a minha despesa é maior que a receita, eu tenho prejuízo. O prejuízo diminui o patrimônio líquido. Tudo bem? Vamos ver só como a gente faz os lançamentos, só para saber
como que funciona isso em termos de débito e crédito, né? Tem uma regrinha que vocês não vão esquecer. É simples, vamos lá. Então, patrimônio líquido está do lado direito do balanço, não tá? Esse é um balancinho, sem nada, sem nenhuma conta. Ativo do lado esquerdo, passivo e patrimônio líquido do lado direito. Bom, a gente agora está fazendo a apuração do resultado, né? A gente está pensando agora nessas contas que mexem com o patrimônio líquido. A gente sabe que quando a receita é maior que a despesa, a gente tem lucro. Quando a despesa é maior que a receita, a gente tem prejuízo. Aí esse lucro ou esse prejuízo vão entrar alterando meu patrimônio líquido. Muito bem. Então, quanto maior a receita, supostamente eu estou aumentando, ela atua puxando meu patrimônio líquido para cima, certo? Quanto maior a despesa, ela atua puxando meu patrimônio líquido para baixo. Faz sentido isso? Receita aumenta o patrimônio líquido, despesa diminui o patrimônio líquido, porque quanto maior a receita, maior o lucro. Quanto maior a despesa, menor o lucro ou maior o prejuízo. Tudo bem isso aí? Tudo bem que a receita ela puxa o patrimônio líquido para cima e a despesa puxa o patrimônio líquido para baixo? Se é assim, deixa eu colocar aqui para vocês. Se é assim, onde a gente vai lançar no nosso razonete a receita? Beleza, então eu, sei lá, vendi um determinado produto, ganhei um determinado montante, aumentou meu caixa, é uma receita. Eu quero aumentar essa receita, eu quero registrar essa receita, essa venda de produtos que eu fiz. Bom, se ela é uma conta que aumenta o patrimônio líquido, que está do lado direito do balanço, eu vou registrar o valor que eu recebi do lado direito do razonete receita. Faz sentido isso? Como chama o lado direito? Chama crédito. Então a receita é creditada. Talvez daí venha essa questão da gente achar que crédito é positivo e débito é negativo, né? Mas tem a origem do latim, eu falava um pouco disso nas aulas, mas desencanei que acho que causava confusão. Despesa. Despesa reduz o patrimônio líquido, certo? A despesa reduz o patrimônio líquido. Então, toda vez que eu tiver uma despesa, eu vou ter que lançar ela do lado que reduz a conta que está do lado direito do balanço. Que lado é esse? É o lado esquerdo do balanço, do razonete. Ou seja, para registrar as receitas, eu vou sempre registrar elas a crédito e as despesas vão ser sempre registradas a débito. Beleza? Eu vou debitar as contas de despesa e vou creditar as contas de receita. Isso é bastante importante. Tudo bem? Vamos lá formalizar isso na nosso slide. Então vamos lá, se a gente tem as contas de receita e despesa afetando o patrimônio líquido que está do lado direito do balanço, elas vão funcionar como se fossem contas do que a gente aprendeu até o momento de passivo. Toda vez que eu quiser aumentar, né, o valor positivamente aumenta o meu patrimônio líquido, eu vou lançar elas à direita. Quando eu quiser reduzir, eu lanço elas à esquerda do meu razonete. Beleza? Quais são exemplos de receita? Bom, geralmente tem receita de serviço, de venda, de comissão e despesa. Tem despesa de aluguel, de salário, de juros, de tributo. Tudo isso a gente vai ver nos exercícios. Esse é o primeiro contato que eu estou vendo, e assim, que eu estou dando para vocês, né? E é importante porque, é claro, né, receita e despesa são coisas tão relevantes que elas têm um demonstrativo só para elas, que chama demonstrativos de resultados do exercício. Por quê? A gente sabe que o balanço é um retrato de um momento da organização. No entanto, quando a gente apura receita e despesa, a gente apura receita e despesa em um período, né, durante um determinado período. Ou seja, o balanço é um retrato de um estoque do que a gente tem na empresa, estoque como a gente aprende em economia, né? Fluxo e estoque. Né? Fluxo é uma medida que só tem sentido quando tem uma dimensão temporal associada a ela. Então, as receitas e as despesas só têm sentido se elas têm uma dimensão temporal associadas a elas. Então, elas são um fluxo. Sendo assim, a gente vai apurar as receitas e as despesas em um período contábil. O que é um período contábil? É o período escolhido para mostrar a situação patrimonial e financeira da empresa, ou da organização que seja. Assim, na real, para saber o valor real de uma entidade, seria necessário vender todos os ativos dela, pagar todas as obrigações e aí avaliar a diferença entre o dinheiro que você gerou e aquilo que você devia e ver o que tinha no patrimônio líquido, né? Então, para você saber de verdade o real valor de uma entidade, você tinha que fazer isso. Mas não dá para fazer isso a cada momento do tempo. Não dá para falar assim, não sei quanto está valendo a minha empresa, vou vender tudo dela e vou ver qual é o valor dela.
que a gente faz, então? Né? A gente registra tudo lá no balanço e a gente apura um resumo das mudanças no patrimônio líquido em determinado período. E esse período, geralmente, assim, para finalidade de registro externo, geralmente o período escolhido é de um ano, e a gente chama esse período de um ano de exercício social. Para a gestão da empresa, no entanto, é comum que esses intervalos sejam menores. Faz sentido, né, que o intervalo seja menor, porque você não precisa esperar um ano para saber se sua empresa está fazendo mais receita que despesa. Pode ser muito bem que você queira ter essas informações mensalmente, enfim, não tem problema. Para finalidades internas pode ser qualquer outro período, mas para externas geralmente a gente usa um ano, um exercício social. O período contábil acaba sendo de um ano, beleza? Então, já que é assim, né, eu tenho que pegar aí as minhas contas em um determinado período contábil, apurar e encerrar essas contas. O que significa isso? Né? Uma vez apuradas então as receitas e as despesas, a gente apura o resultado. Resultado é um fluxo, conforme eu falei, né? Ele é definido em um determinado período. E então, todo ano a gente tem que começar esse fluxo com saldo zero. Então a conta de resultado começa com saldo zero. E aí a gente apura as receitas e as despesas e no final de cada período a gente vê qual é o saldo do nosso resultado. Para a gente poder fazer esse saldo zero, a gente faz o que se chama de encerramento. Beleza? A gente confronta lá a receita e a despesa e zera o saldo para o próximo período. Então, uma vez que a gente apurou o lucro ou prejuízo, colocou ela na nossa conta, lucros ou prejuízos acumulados, o que a gente faz? A gente transferiu para essa conta o resultado do exercício e aí você pode distribuir esse resultado para outras contas do passivo e do patrimônio líquido. A demonstração de resultado do exercício mostra para a gente todas as receitas, todas as despesas e, consequentemente, o resultado, o lucro ou prejuízo do exercício entre dois períodos. Vamos ver uma DRE. É isso, uma DRE. Ela geralmente consiste, ela tem essa carinha, né, no slide passado até fala, né, começa com o nome da empresa, o nome da demonstração e o período. Então, primeira coisa que tem é o nome da empresa, o nome da demonstração, DRE, e o período, porque ela está sendo feita entre dois períodos. Então, se você coloca outubro de 1900x9, está querendo dizer que é só aquele mês, né? E ela tem essa organização. Ela começa, a primeira linha tem as receitas, aí geralmente você pode desdobrar, né, as receitas, se você tem receita por venda de serviços e produtos, e as despesas. E aí você coloca todas as despesas lá. E no final, você faz a apuração do resultado. Receita menos as despesas. E aí vem a coisa mais importante, talvez, dessa aula, que é a coisa menos intuitiva para a gente nesse momento. Porque como a gente faz o registro dessas operações? Para fazer o registro dessas operações, a gente precisa ter muito claro o que é regime de competência. Regime de competência é o seguinte, né? O que ele fala para a gente? Que as receitas e as despesas são consideradas em função do seu fato gerador e não em função do recebimento do dinheiro relativo a essa receita ou do pagamento do dinheiro relativo à despesa. É em função do fato gerador e não do recebimento do dinheiro. O recebimento do dinheiro tem a ver com outro demonstrativo, que é o fluxo de caixa. Não, o demonstrativo de caixa. O recebimento do exercício são os ganhos do período. Beleza? E aí a gente não vai reportar se eles foram recebidos ou não. E as despesas também são aquelas que foram incorridas no período. Não importa pra gente, não importa se elas foram pagas ou não. Beleza, um exemplo. Ó. Eu comprei material de escritório em julho para minha empresa. Só que eu só consumi esse material de escritório em agosto. Eu comprei um monte de folha de sulfite lá, só usei em agosto. E eu só paguei em outubro. Quando que eu registro a despesa? Você registra a despesa no momento do fato gerador. O que é o fato gerador pra gente? É o consumo. Beleza? Não é quando eu adquiri o produto. Eu adquiri o produto, eu aumentei meu estoque de produto e diminuí meu caixa, sei lá, se eu comprei com dinheiro. Eu só vou registrar a minha despesa de material de escritório na hora que eu gasto o material de escritório. Quando é que eu gasto ele? No momento que eu consumo. Então, ó, se eu comprei ele em julho, se eu consumi ele em agosto, só paguei ele em outubro, se eu consumir ele em agosto, a minha despesa de material de escritório está em agosto. Beleza? Esse é o fato gerador. Tudo bem? Eu sei que isso é um pouco confuso. Isso é uma das coisas mais importantes, né, desse capítulo, porque é pouco intuitivo. Eu vou fazer uns exercícios para vocês, mas antes de eu fazer esse exercício, eu quero explicar mais um conceito, que é o conceito de despesa a pagar e o conceito de receita a receber. Registra, né, uma despesa a pagar como aquela em que foi incorrida, quer dizer, fato gerador ocorreu,
dentro do período contábil, mas ela não foi paga. Beleza? Então, eu tive a despesa dentro de um determinado período contábil e não paguei. Como é que eu faço isso? Geralmente eu tenho uma conta de despesa que eu vou debitar e tenho uma conta do passivo que eu vou creditar. Beleza? Aí você pensa, pô, não estou entendendo mais nada. Calma, eu já vou dar um exemplo agora, beleza? Mas agora não, daqui a pouquinho. É receita a receber. Receita a receber é aquela que foi ganha, quer dizer, o fato gerador ocorreu dentro de um período contábil, mas eu não recebi. Beleza? Eu não recebi. Aí eu debito uma conta do ativo e credito a receita. Eu falo, pô, agora me perdi, não sei mais nada do que você está falando. Beleza, vamos para o exemplo e aí eu vou voltar nisso aos pouquinhos, beleza? Vamos ver um exemplo então do que eu estou falando, né? Vamos começar com. Deixa eu puxar para cá, que esse negócio estava ruim. Vamos começar com uma receita a receber, beleza? Uma receita a receber. Como é que faz, né? Como eu falei para vocês, a receita a receber é assim, né? Eu vou ter que. Eu falei na última vez, assim, meio rápido, eu falei, a gente vai ter que debitar um ativo e vai ter que acreditar a receita. Por quê, né? Então vamos ler isso aqui. Prestamos um serviço nesse mês no valor de 500 mil, mas não recebemos o pagamento à vista. Então pensa que a sua organização presta serviço, seja de manutenção, de treinamento, do que quer que seja, e nesse mês o serviço foi prestado, porém não foi recebido. A gente não recebeu nada de dinheiro. Como é que a gente faz? Bom, a primeira coisa é o seguinte, né? Se eu prestei um serviço e já entreguei o serviço, ele entra na minha receita. Ele é uma receita. Independente de eu ter recebido ou não. Lembra, uma receita implica no aumento de um ativo, né? Seja ele um dinheiro ou promessa. Mas vamos lá. Eu vou pegar então a conta receita de serviços, que é uma conta de resultado, beleza? É uma conta de DRE. Então eu escrevo aqui, uma conta da DRE. DRE. E vou registrar. De qual lado eu registro? Bom, receita é uma conta que aumenta o lucro. Como ela aumenta o lucro, ela aumenta o patrimônio líquido. Aumentando o patrimônio líquido, eu lanço ela do lado direito, porque o patrimônio líquido também está do lado direito do meu balanço. A receita aumenta o patrimônio líquido que está do lado direito. Então eu vou colocar aqui, eu prestei serviços que ocasionaram para mim uma receita no valor de 500 mil. Eu recebi dinheiro? Não. Então o caixa fica aí. O que eu recebi? Uma promessa. Eu recebi uma promessa de que eu vou receber algo. Essa promessa é um direito. Como ela é um direito, ela é uma conta que vai para o meu balanço de pagamentos. Mais especificamente, ela vai para o meu ativo, certo? Vai para o meu ativo. Se ela é um ativo, o ativo está do lado esquerdo e eu quero aumentar os meus direitos, eu lanço do lado esquerdo do razonete 500 mil. Lembrando os nomes, eu debitei serviços a receber em 500 mil e creditei receita de serviço em 500 mil. E quando eu recebo, beleza? Quando eu receber esse dinheiro mesmo, né? Eu recebi no momento que eu prestei o serviço, eu não recebi. Quando eu receber esse pagamento, como é que eu vou fazer? Bom, no momento do recebimento, eu vou ter um pouquinho menos de direito a receber. Na verdade, eu vou sumir com esse direito a receber. Eu tinha 500 mil de direito a receber. Recebi. Então vamos registrar primeiro no caixa. O caixa também é um ativo, certo? O caixa é uma conta que fica no ativo. Eu venho aqui e quero aumentar uma conta de ativo. O dinheiro entrou. Como que eu aumento uma conta de ativo? Lançando do lado esquerdo ou direito do razonete? Do lado esquerdo. O ativo está do lado esquerdo. Lanço do lado esquerdo do razonete. Chama débito. Eu venho aqui e debito meu caixa em 500 mil. Beleza. Mas se eu debitei meu caixa em 500 mil, entrou dinheiro de algum lugar. Entrou da minha promessa, que eu tinha e não tenho mais promessa. Eles realmente pagaram. Então eu tenho que diminuir minha promessa em 500 mil. O saldo dos serviços a receber vai ser zero. Beleza? E aí o saldo da minha receita de serviços é credor em 500 mil, quer dizer, eu recebi, né, isso de receita no momento da prestação de serviço, e no momento que eu receber o dinheiro, né, eu vou ter um saldo devedor de caixa de 500 mil. Beleza? Isso eu já estou fazendo, esse é o exemplo completo de
tendo recebido tendo recebido não, né? Tendo tido uma receita num determinado mês, porque eu prestei um serviço, e não recebi o dinheiro nesse momento que eu prestei o serviço, mas recebi depois. É isso que esse exemplo está mostrando. Então, no momento em que eu tenho uma receita a receber, eu necessariamente creditei a minha conta de receita e debitei uma conta de ativo. Aí, quando isso vira dinheiro, eu credito meu ativo e debitei outro ativo. Beleza? Importante isso aí, procedimento importante. Vamos ver agora uma despesa a pagar. Análoga à receita a receber é algo que aconteceu dentro, o fato gerador aconteceu dentro de um período contábil, no entanto o desembolso só vai acontecer no próximo período. Então vamos lá, funcionários trabalharam no mês, mas você só vai pagar no mês seguinte, mês vencido, os salários de 800 mil. Então os caras trabalharam para mim, eles trabalharam num determinado mês. Como é que eu vou fazer? Eu vou registrar só quando eu pagar? Não, eu vou registrar no momento do fato gerador. A gente já vai voltar um pouco no porquê a gente faz isso, mas é uma questão de controle, né? Pensa assim, imagina que você alocou uma força de vendas muito grande para trabalhar em dezembro por causa do Natal. E todos os recebimentos se deram em fevereiro, porque você deu um prazo de 2 meses para pagar. Em fevereiro, essa força de vendas adicional que você colocou já não está mais lá. Será que você, na hora de fazer o controle, vai conseguir estabelecer uma relação de causa e consequência? Quer dizer, você contrata uma força de vendas em dezembro, mas só aumenta o resultado de fevereiro? Não, aumenta o resultado de dezembro, certo? Independente do fato de você ter recebido em fevereiro. É para tentar atribuir a relação do que aconteceu na empresa com o que entrou, apesar de não ter virado caixa, que a gente faz esse tipo de registro. Espero que tenha ficado relativamente claro, mas a gente vai voltar nisso algumas vezes. Então vamos lá. Os funcionários trabalharam no mês, mas você só vai pagar no mês seguinte 800 mil. Como é que eu registro isso aí? Se os caras trabalharam para mim, eu tive uma despesa, beleza? E a despesa de salário, independente de eu pagar ou não, tem que ser registrada. Eles trabalharam para mim naquele mês. Então eu venho aqui e vou escrever despesas com salários. Despesa com salários. É uma despesa. Se é uma despesa, ela atua reduzindo o meu patrimônio líquido, que está do lado direito do balanço. Se ela atua reduzindo o patrimônio líquido que está do lado direito do balanço, eu vou lançar a despesa do lado que reduz o que está do lado direito do balanço, que é o lado esquerdo do razonete, que chama débito. Então eu estou debitando a despesa com salários. Tudo bem. Agora, se eu debitei a despesa com salários, tem que ter um crédito, né? O que será que eu vou acreditar? Ah, isso aqui é uma conta da DRE, né? Despesa com salários é uma conta de resultado. Muito bem. Eu tive uma despesa com salários, no entanto eu não paguei esses salários. Se eu não paguei, eu gerei algum tipo de obrigação para com alguém. No caso, uma obrigação para com os meus funcionários. Como é que eu vou registrar isso? Eu vou escrever uma conta chamada salários a pagar. Ah, está ruim hoje, né? Salários a pagar. E essa conta salários a pagar é uma obrigação. Se ela é uma obrigação, ela é um passivo. Se ela é um passivo e eu quero registrar um aumento nessa minha obrigação, eu lanço ela do lado direito do razonete, porque o passivo está do lado direito. Esse lado chama crédito. Então eu debitei despesa com salários e agora eu estou acreditando a conta salários a pagar no valor de 800 mil. Beleza? Muito bem. No momento em que eu pago esses salários, o que eu faço? Na hora de eu pagar esses salários, eu vou mexer com o caixa, né? Toda vez que eu pago alguma coisa para alguém, eu necessariamente mexo com o caixa. Aí eu venho na minha conta caixa e reduzo um pouco, né? Eu tinha 800 mil para pagar, então eu vou pagar. Como é que eu reduzo o caixa? Não, o caixa está do lado esquerdo do balanço, porque ele é um ativo. Como é que eu reduzo uma conta que está do lado esquerdo? Como é que eu reduzo um ativo? Lanço do lado direito do razonete. Então eu venho aqui e escrevo do lado direito do razonete. Estou representando uma redução da conta caixa. Essa redução tem um nome, né? Quando eu lanço do lado direito, estou acreditando caixa em 800 mil. No entanto, eu tinha uma obrigação de 800 mil, não tenho mais. Extingui essa obrigação. Eu lanço ela a débito, porque é um passivo. Isso aqui é uma conta de balanço de pagamentos, é um passivo, e aqui é um ativo. Beleza? Então, nesse nosso exemplo, a primeira coisa que aconteceu foi um débito numa conta de DRE, despesa com salários, e um crédito numa conta de passivo.
E aí, quando eu paguei efetivamente, eu tive um débito na conta de passivo e um crédito numa conta de ativo. É isso. Tudo bem? Pode ficar um pouco confuso no começo, mas vendo esse exemplo você começa a fazer um pouco mais de sentido. Então eu vou voltar para o slide só para rever aquilo que a gente viu antes de fazer o exercício e falar para vocês que na verdade essa é a primeira de 3 grandes grupos de operações que eu vou ensinar nesse capítulo 4, que mexem com o nosso patrimônio líquido e podem causar problemas. Então eu dividi em 3. Esse é o primeiro grupo, despesas a pagar e receitas a receber. A gente vai trabalhar os outros 2 nas próximas aulas, mas vamos ver o slide de novo. Então o que a gente viu foi isso. A primeira de 3 grandes grupos que eu vou falar para vocês nesse capítulo 4, que são grupos de lançamentos que dão algum tipo de problema para a gente. O primeiro foi esse, despesas a pagar, receitas a receber. Quando eu tenho uma despesa a pagar, eu tenho um fato gerador que ocorreu no período, mas que ainda não foi pago. Eu tenho um débito na despesa e um crédito no passivo. Quando eu tenho uma receita a receber, eu tenho algo que foi ganho dentro do período contábil, mas ainda não foi recebido. O fato gerador foi dentro de um período, mas não o recebimento. Aí eu tenho um crédito na receita e tenho um débito no ativo. Beleza? Era isso que a gente tinha visto e agora eu espero que faça mais sentido. No próximo vídeo eu vou falar dos outros 2 grandes grupos e aí eu vou dar alguns exemplos no meio do caminho e depois vou trabalhar com vocês um exemplo maior. Obrigado.